Muito boa noite, irmãos da nossa cabaninha. Aqui estamos hoje, nesta quinta-feira, para mais um Evangelho. Vamos então iniciar os trabalhos da noite com a prece que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois somente teu é o reino, o poder e a glória por hoje e sempre. Deus de amor e de bondade, permita-nos, Senhor, agradecer por tudo que recebemos hoje. Obrigado, Pai, pela luz que nos deste, pela vida que nos concedeste mais uma vez, por tudo aquilo que vem do plano espiritual com a vossa permissão. Obrigado, Senhor, pela presença ao nosso lado, ao lado de cada um de nós, desses mentores de luz que estão sempre nos ajudando e nos orientando. Muito bem, irmãos, hoje o nosso tema para o nosso Evangelho é sobre o Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos, que é composto de 4 livros, e do livro terceiro é do capítulo 12 desse livro terceiro, e que fala sobre as leis morais. Nós temos aqui, para quem já viu o Livro dos Espíritos, e todos aqui com certeza já viram, esse livro terceiro fala sobre as leis morais. Começa com a lei divina, a lei natural, e vai dissertando sobre as 12 leis que temos aqui, terminando aqui com a perfeição moral, e é esse capítulo que nós vamos falar um pouco hoje. Perfeição moral nos remete à nossa transformação, nos remete a fazermos todos os dias uma reflexão para sabermos como estamos no caminho da nossa reforma íntima, no caminho da nossa transformação, para que não sejamos um dia, quando essa terra já for um mundo de regeneração, estarmos aptos a nos candidatarmos a uma reencarnação neste mundo que será então de muita paz, de muito amor, ao invés dessa violência e de toda essa maldade que nós enfrentamos no dia a dia. Em se falando de perfeição moral, nós temos aqui justamente este capítulo que nós vamos dissertar hoje, que é sobre o Livro dos Espíritos, e que vem falar justamente sobre o item 903, a pergunta 903 até a 906. E ela fala justamente de um capítulo que também tem a sua menção no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela começa assim, fazendo essa pergunta ao Espírito de Verdade na época em que foi promulgada esta nossa codificação. Há culpa em estudar os defeitos dos outros? E a resposta vem aqui. Se é para criticar e divulgar, há muita culpa, porque é falta de caridade. E se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e evitá-los a si mesmo, isso pode ser algumas vezes bastante útil. Então nós vemos que Deus nos dá a oportunidade de crescermos, de renovarmos, de nos transformarmos. E nós estamos passando, curiosamente, por um período da nossa vida, da nossa reencarnação, em que estamos atravessando por uma pandemia. Os bons espíritos nos alertam, aqueles que já trouxeram muitas mensagens para todos nós, nos mostram que essa pandemia foi necessária. Ao invés de se instalar em todo o globo uma guerra mundial, e que ao invés de trazer algum benefício, arrasaria com a população de todo o globo terrestre. Então, nosso Pai bondoso houve por bem nos brindar com essa oportunidade
de redenção, de transformação através dessa pandemia. E nós estamos aí, atravessando por essa pandemia, muitos falando misérias a respeito dessa enfermidade, mas nós temos a certeza, através dos nossos irmãos espirituais, que essa pandemia não veio causar mortes excessivamente. Todos aqueles que estão desencarnando porque era o momento do seu desencarne. Já estavam aqui há um determinado tempo na Terra, e o Pai sempre nos mostra que, dependendo do momento em que nós temos que desencarnar, nós não passamos nem um minuto deste momento. Esse momento é feito para nós. Nós entramos nesse planeta para cumprirmos as nossas provações e voltamos para o plano espiritual, a nossa pátria maior, quando devemos voltar. Pois bem, falando ainda sobre culpa e sobre os defeitos alheios, foi dito aqui que pode haver um benefício em se olhar os defeitos alheios, mas quando é para um proveito próprio, para nós vermos esse proveito e podemos constatar que não temos esses defeitos conosco. Quando temos a oportunidade de observar tudo isso, então nós vamos agir com caridade. A caridade é aquilo que mais diz respeito ao espírito. Pela nossa doutrina, nós nascemos e vamos embora desse plano com o objetivo de praticar a caridade. Colocar a caridade em tudo que nós fazemos. E neste caso, quando nós estamos estudando os defeitos alheios, quando alguma coisa nos chama a atenção nos nossos irmãos, o que nós fazemos? Nós temos a obrigação de usar de indulgência para com esses irmãos. A indulgência, que é parte integrante da caridade, não podemos fazer caridade se não tivermos indulgência. Então essa indulgência é muito importante, porque nós temos que, primeiramente, colocar a nossa visão em benefício do nosso aprimoramento e ver se aquilo que nós estamos vendo nos nossos irmãos não está acontecendo conosco também. O objetivo maior é esse, desse autoexame do nosso livre-arbítrio, do nosso pensamento, das nossas atitudes. Nós temos que ver, isso sim é proveitoso quando nós constatamos o defeito dos outros, mas primeiramente nós olhamos para dentro de nós mesmos para ver se nós não estamos incorrendo em nenhum daqueles defeitos que nós estamos vendo nos nossos irmãos. Então ele faz aqui, pedindo nessa resposta um esforço de todos nós para que a gente deixe de lado tudo aquilo que a gente vê nos nossos irmãos. Se nós vemos que os nossos irmãos são avarentos, nós temos que agir de uma forma oposta a essa avareza. E nós temos que mostrar que nós podemos ser generosos ao invés de avarentos. Se os nossos irmãos são orgulhosos, temos que deixar esse orgulho de lado através da nossa reforma e aparecer como pessoas humildes, sem o orgulho dentro das nossas ações. Se essas pessoas que nós estamos vendo são duras no tratamento com seus irmãos, sobre aqueles que têm sob sua subordinação, nós devemos ser dóceis. Jamais tratar os nossos irmãos com crueldade, com qualquer tipo de violência, qualquer tipo de desdém, fazendo com que eles se sintam bem ao nosso lado. Se eles agem com baixeza, nós devemos ser grandes, nós devemos nos elevar, tomar atitudes cada vez melhores para que possamos a cada dia nos transformarmos para melhor. Cumprindo assim aquela citação do nosso Mestre Jesus, onde nós falamos, ele diz que nós somos obrigados,
antes de tudo, de olharmos o cisco no olho do nosso irmão, vemos a trave que temos no nosso olho. Sempre os nossos problemas, os nossos defeitos são maiores. E nós só enxergamos aqueles defeitos menores que os nossos irmãos têm. Se não agirmos assim, não estamos agindo com caridade. Porque para agir com essa caridade, nós teremos que ter muita indulgência junto de nós. E, curiosamente, dando uma sequência de entendimentos a todos nós podemos citar também um outro exemplo, uma outra fonte que fala sobre justamente essa indulgência. Se vocês quiserem, ao ler em casa esse capítulo, essas 4 perguntas que nós temos que comentar aqui, falar também sobre os nossos, esse processo da indulgência, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, né? No capítulo 10, que tem o título de, deixa eu ver aqui, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Esse é o título do capítulo 10 do Evangelho. E no seu item 6, no seu item 9, aliás, nós temos justamente aquilo que é a citação da resposta do Livro dos Espíritos, que fala sobre o arqueiro e a trave no olho. Então, fazendo uma dissertação inicial aqui, diz assim: por que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai tirar um arqueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? E diz assim: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, para depois olhar o arqueiro no olho do vosso irmão. É assim que nós agimos com bondade, é assim que agimos com caridade, porque nesse momento nós estamos também, além da caridade, dentro desse processo de caridade, agindo com indulgência. E se nós vamos virarmos aqui para o capítulo, para o item 16 desse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo capítulo 10, nós temos aqui no item 16 alguma coisa que fala exatamente neste título: indulgência. É o item 16 e que diz assim, nos explica essa indulgência de uma forma bastante tranquila. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todos têm, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar neles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos, senão dele. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, é daquelas que tendo o ar de alterar a falta, o fazem ressaltar com um jeito pérfido. Então, nós quando usamos da indulgência, quando usamos da benevolência, gente, para com os nossos irmãos, nós estamos já transformados pela nossa reforma íntima interior, nossa reforma íntima tão necessária a todos nós. E nós estamos chegando lá, ajudando aos nossos irmãos de caminhada também para a sua transformação. Quando eles não são indulgentes, eles passam a ser. Quando passam por um processo que são reconhecidos e são assistidos por todos nós. Esse é o conhecimento que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá.
E nós temos também uma informação do nosso mestre Emmanuel. O nosso mestre Emmanuel tem um livro com psicografia de Chico Xavier, que é o Palavras da Vida Eterna. É um verdadeiro best-seller da atualidade, já foi escrito há muitos anos atrás, na década de 50, mas ele é claríssimo, ele é super atual e ele vem pelas mãos, pela psicografia do nosso mestre Chico Xavier, nos trazer muita coisa boa. E quando ele fala no capítulo 96 sobre o dom das palavras, Emmanuel diz que nós devemos sempre usar o verbo, usar a palavra, usar do nosso bom senso, sempre para ajudar os nossos companheiros, nossos irmãos de jornada. Então ele diz assim: usa da palavra para erguer a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar, onde os outros somente encontram motivos para escárnio e censura. Desdobra o trabalho restaurador, onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Aí nos mostra o poder da oração, o poder de estarmos sempre unidos ao nosso Pai Maior, aos nossos mentores espirituais, ao nosso Mestre querido, que sempre nos dão através da oração aquela chegada ao nosso lado, aquela orientação precisa e aquele conforto que todos nós temos que ter. Muitos hoje usam da internet e de outros meios de comunicação, muitas vezes para denegrir, para maldizer, para fazer aquilo que deveriam não fazer através desses meios de comunicação, procurando usar esses meios tão rápidos no dia de hoje para ressaltar a bondade, a luz e a paz entre todos os irmãos. Mas muitas vezes nós vemos que são usados esses meios para o escárnio, para depreciar, para maldizer, para causar problemas. Pois bem, isso sim leva à culpa, isso sim leva à maldade. E esses irmãos têm que aprender e aprenderão com certeza mais cedo ou mais tarde que tudo isso deverá ser corrigido. E muitas vezes será corrigido de uma forma muito triste, de uma forma muito dolorosa. Existem aqueles também que se vangloriam de escrever bem, falar coisas boas e trazem para si todo o mérito de tudo isso que fizeram. Eles não estão errados, mas devíamos usar da humildade sempre que assim o fazem. Para o bem, principalmente, nós devemos ser humildes. Não devemos nos vangloriar daquilo que fazemos, daquilo que dizemos, daquilo que fazemos chegar até os nossos irmãos queridos. Por isso é que nós devemos agir com humildade,
com luz, com muita paz, com muita proteção, com muita assistência. Sempre que vamos falar sobre indulgência, sobre caridade, e principalmente quando estamos olhando os defeitos alheios, nós temos a obrigação de ser ponderados e sempre fazer a nossa prece, pedir para que sejamos assistidos e orientados, hoje e sempre, pela espiritualidade. Abençoa-nos, Senhor, a cada dia. Abençoa-nos com a Tua luz e dai-nos a Tua força, Pai, para que possamos reconhecer o que é bom e o que é mal, sempre, em benefício de todos os nossos irmãos. Vamos ler esse capítulo do Evangelho, vamos ler esse capítulo do livro 3, livro 3 do livro dos Espíritos. Vamos ler todas essas leis morais que aqui são enunciadas, que são 12 tópicos, que nós só temos a ganhar, nós só temos a aprender, nós só temos a agir cada vez mais com muita paz, com muito amor, em benefício dos nossos irmãos. Isso não é benéfico só para nós, não. É benéfico principalmente para aqueles irmãos com os quais nós temos contato. Nós temos a obrigação de agir sempre para o bem. É essa a finalidade da nossa reencarnação neste planeta. E, num futuro bem próximo, quando aqui estaremos de volta com a graça de Deus, no mundo de regeneração, teremos a oportunidade de agradecer mais ainda ao Pai por tudo aquilo que Ele nos deu, por tudo aquilo que Ele nos fez, por tudo aquilo que Ele nos ofereceu. Como devemos agradecer sempre ao acordar de manhã pelo novo dia que Ele nos dá, pela oportunidade de resgate das nossas mazelas anteriores, pela oportunidade que Ele nos dá de fazermos sempre o bem, aprendermos cada vez mais. Está em nós a nossa reforma, a nossa melhora dia a dia. E completando aquele ensinamento do nosso mestre Emmanuel, quando ele diz da necessidade de levantarmos os nossos irmãos, ele diz aqui uma última frase, uma última colocação, que diz assim: nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em lugar deste alguém não estaríamos fazendo isto ou aquilo de maneira pior. Todos nós somos falíveis e devemos agradecer quando atingimos um estágio maior. Obrigado, irmãos queridos, e obrigado, Pai, por nos conhecer, nos conferir tanta oportunidade de resgate dos nossos tempos passados, as nossas reencarnações passadas. Nós erramos muito e não estamos em condições de ficar olhando o erro nem a vida dos nossos companheiros de jornada. Nós erramos muito e só temos a agradecer a Deus por tudo aquilo que recebemos dele, nosso Pai querido, no dia de hoje. Inclusive essa pandemia que veio nos dar a necessária oportunidade de resgate de tudo aquilo que fizemos. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por tudo isso. Nós só temos a agradecer, meu Pai, por tudo que fizemos, por tudo que recebemos de vós. É por isso que nós sempre fizemos a nossa prece quando iniciamos um trabalho e quando terminamos esse mesmo trabalho. Obrigado, meu Deus, por tantas oportunidades que acontecem no nosso caminho. Obrigado, meu Deus, pela família que temos, que são irmãos que estão engajados em nós de outras épocas e que voltamos na mesma família para aparar algumas arestas ainda que faltam. E vós
sempre nos dá essa oportunidade. Por isso nós pedimos a vossa bênção, Pai, a vossa luz, a vossa paz e o vosso amor, hoje e sempre, em todos os momentos, porque só recebemos o que é bom de Ti, Pai. Pedimos pelos nossos irmãos enfermos, aqueles que nesse momento estão nos hospitais, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão doentes nas casas de socorro, aqueles que estão doentes muitas vezes em suas próprias casas. Qualquer que seja o males que eles tenham, nós pedimos às correntes médicas e espirituais que estejam juntos desses irmãos. Pedimos por aqueles irmãozinhos que estão nos asilos, no finalzinho já das suas existências, e pedimos muita ajuda para aqueles irmãozinhos que já estão nascendo e já estão ficando nos orfanatos, prenunciando uma encarnação muito dura pela frente. E pedimos também, Pai, por aqueles irmãos que estão perturbados, obsedados, muitos internados nos seus manicômios, nas casas psiquiátricas, para que eles possam ser abençoados por Ti, meu Deus. Muitas vibrações de paz e de amor se derramem sobre eles. E vamos nesse momento, Pai, depois de todo esse agradecimento, encerrar o nosso trabalho da mesma forma que o iniciamos, com a prece que vem do nosso Mestre Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois somente Teu é o reino, o poder e a glória, Pai, por hoje e por todo sempre. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, que tenhamos uma noite de paz, de luz e de proteção. Que os bons espíritos nos assistam hoje e sempre, Pai. Que assim seja, graças a Deus, Senhor.